Olá a todos, irmãos amados e queridos de todo o Brasil, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Gleison Góes, todo mundo me conhece aqui do canal já. Para você que não me conhece, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, compartilhem os meus vídeos, deixe os seus comentários, é muito importante saber também a tua opinião. Eu estou aqui agora para poder, e quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, obviamente. Eu estou aqui agora com a Stephanie. Todo mundo do Brasil inteiro acompanhou a situação bem delicada que aconteceu na cidade de Mimoso do Sul. Na verdade, Stephanie, eu quero apresentar, né, a Stephanie. Eu não sei, Mimoso do Sul é divisa do Espírito Santo? Divisa com o quê? Minas ou Rio? Rio. Rio? Uhum. Então a divisa não chega a ser Rio, não, né? Não. Ali ainda é Minas. Uhum. Pronto, porque eu não conheço. Então a Stephanie, irmãos, cedeu, sabendo da história dela, na verdade, sua tia. Uhum. Eu vou pedir, meu amor, por favor, acredito que dê pra ouvir, mas como a gente tá sem microfone, se você puder falar um pouquinho mais alto, por causa do áudio, tá bom? Eu acho que dá pra ouvir sim, mas pra evitar, a gente fala um pouquinho mais alto, tá bom? Então a tia dela eu conheci aqui, no lugar onde eu estou, contando a história dela. Eu não estou em Mimoso do Sul, mas ela sim era de Mimoso, é de Mimoso, né? Porque a casa dela ainda está lá, mas eu tô aqui com a tia dela conversando, a tia dela estava contando a história dela. Então, ninguém melhor do que ela própria pode estar contando tudo que aconteceu lá, tudo que ela passou lá na cidade, no meio dessa tragédia toda lá em Mimoso do Sul, que foi realmente um caos. Quando a tia dela estava me contando, eu falei, eu preciso conversar com a Stephanie para contar principalmente um detalhe muito importante, que foi a parte do resgate dela, que foi uma coisa tão sobrenatural que quando a tia dela me contou, eu vou ficar entre tia e prima, viu? Uhum. A tia, né? Sim. A tia dela me contou, eu falei, não é possível, foi um anjo de Jesus mesmo que salvou você. Então, vamos começar contando, Stephanie, como foi que aconteceu toda a situação, aonde você estava, começou a chover aos pouquinhos. Eu quero que você relate assim, por favor, o passo a passo, como tudo aconteceu, tá bom? Para o Brasil inteiro. Então, no momento eu tava dentro de casa, aí começou a trovejar muito, mas não tava chovendo. Quando deu umas 10 horas começou a chover, e aí eu tava em casa sozinha. Só que aí a minha vizinha mora bem colada em mim, eu liguei pra ela e pedi pra ir pra casa dela, dormir lá. Ela falou que eu podia ir, logo assim eu saí de casa, chegando lá eu deitei na cama, quando eu levantei a Defesa Civil já tava numa rua andando. Aí nisso eu olhei... Os bombeiros sim, e tal. aí eu olhei, não, Fala só um a pouquinho mais Defesa devagar, Civil. um pouco de entender. Ela tá Só um pouquinho, Defesa irmãos, imagina, Civil. ela tá bem um pouco nervosa, porque ela ainda tá gravidinha, ela tá quantos meses? 4. Ela tá grávida de 4 meses, então ela tá um pouquinho, vocês podem ver que ela tá um pouquinho ansiosa por causa de tudo, que foi uma situação bem delicada, né, irmãos? Ela tá sendo muito forte, Stephanie é uma mulher muito forte, estar aqui conversando e contando o que ela passou, não é pra qualquer uma pessoa, não, tem que ser uma pessoa muito forte mesmo. Mas conta, meu amor. E aí, na hora que eu cheguei lá, que eu olhei da janela, a água já tava subindo. Aí nisso eu corri lá em casa, levantei as coisas. Mas foi assim, você lembra o dia exato, não? Foi dia 23. Dia 23. Sim. Começou a chover e foi rápido que a água subiu? Muito rápido, questão de segundos. Foi uma coisa muito rápida, ninguém esperava. E aí eu fui lá em casa rapidinho, coloquei as coisas pro alto, o Defensivo me ajudou a colocar. Sim. Só que eles falaram que não entraria lá em casa, pela minha casa ser no fundo, bem no fundo. Nos fundos. Aí eu em casa juntando as coisas, documentos, só que na hora que eu tava juntando os documentos, que eu olhei da porta, a água já tava vindo numa fossa. Aí só deu tempo de eu correr e ir pra casa da vizinha. Mas quando eu cheguei na casa da vizinha... Peraí. Você juntando os documentos dentro da sua casa, sim, quando você olhou pro lado, a água já tava invadindo, tipo um dilúvio? Aham, porque tava vindo água por trás da minha casa e pela frente. Aí então a casa encheu muito rápido. Aí nisso eu corri pra casa da vizinha, quando eu cheguei lá também estava já cheia a casa dela. Aí nisso a gente subiu num degrau que era alto e ficamos ali sentados. E a água num degrau da própria casa? Sim, mas é alto. Sim. Aí a gente subiu ali e ficamos ali sentados, só que a água começou a subir. Aí quando a água começou a subir, que a gente já viu que já estava aqui, a gente levantou e ficou em pé, em cima do degrau. E muita gente que morava do lado, que também não tinha como sair para ajudar, ficou desesperado, ligando para a Defesa Civil, para o bombeiro. Só que tinha muito pouca gente para salvar. Então eles falavam que tinha gente que estava em uma situação pior, que era para esperar. Aí nisso a gente levantou e no momento que a gente ficou em pé, a água começou a subir bem mais rápido.
Aí quando a água começou a água veio aqui no meu pescoço, eu em pé, em cima do degrau. Sim. E Aí tinha uma você, senhorinha também. nessa hora você não via assim um terraço, nada pra você subir, não tinha, Era não? tudo muito alto. Tipo, porque tinha um telhado mais pra frente da gente, só que o nosso pé não alcançava, porque era uma distância muito longa. E nisso não tinha onde a gente ficar mais. E tinha um homem com a gente, só que... Uma coisa desesperada, de filme, né? Uma coisa de filme. Então nisso tinha um homem do outro lado que também veio pra ajudar a gente, só que ele também ficou preso, não tinha como ele passar, porque a água subiu muito rápido, não tinha como a gente também passar pro outro lado. Tá, Stephanie, nesse momento, o que passava na tua cabeça? Eu fiquei paralisada no momento. Eu não conseguia pensar, eu não conseguia entrar em desespero, eu fiquei paralisada. Tipo, só conseguia ficar parada e orar, só isso. Você orava? Sim. Então você tem que contar essa parte. Sim. Então quando a água estava aqui em você, aqui, aí, né? Quando a água começou a subir que você aqui, não teve reação. Aí eu não tive mais reação. Tá, como você tava falando com o pensamento? Tava Sim, como aí os outros, tipo, as pessoas falavam comigo, eu não conseguia responder nada, só conseguia orar. Orar, e você falava o quê? Sim, eu pedia pra Deus não deixar eu morrer. A única coisa que eu pedia pra Deus não deixar eu morrer e salvar todo mundo que tava ali com a gente. Você orava, né? Uhum. Aí nessa hora. Você chegava a falar com a boca ou em pensamento? Não, em pensamento. Sério? Eu não conseguia sair nada da minha boca. As pessoas falavam comigo, eu ficava. Mas no pensamento você falava? No pensamento eu falava. Falava como? Deus, por favor. E na hora que eu tava orando, tipo, eu tava orando assim e olhando pra cima, pro céu, né? E a água subindo. E na hora que eu tava orando, meio que eu escutei uma voz. Nisso eu escutei uma voz que falava assim, eu não vou deixar você morrer, meu filho. Sério? Sério. Aí foi a hora que eu fiquei calma e mesmo com a água aqui no meu pescoço, eu fiquei tipo... Você escutou a voz? Eu escutei lá a voz de Deus. Aí nisso que eu escutei essa voz, veio um homem nadando. Foi. Que ninguém conhecia ele, ninguém nunca tinha visto ele. E ele não era bombeiro, não era nada. Ele falou que ele estava nadando para salvar as famílias e ele ouviu as nossas vozes e veio a direção. Aí nisso que ele veio, ele chegou. Esse homem, você não conhece esse homem? Nunca vi ele. Não. Porque na cidade, a cidade de Mimoso não é cidade grande, é pequena. E então, geralmente tipo, todo mundo conhece todo mundo, pelo menos de vista. Sim, depois que quando a gente... Tá, mas conta a parte, peraí, que você tá um pouquinho... Peraí, aí você tava ali, aí você viu esse homem nadando. Sim, quando você ouviu nadando. A voz, que você... Como é que você reconheceu que era a voz de Deus falando com você? Porque, tipo, te trouxe paz, porque... tipo, por mais que a água já tava aqui, eu tava me sentindo sufocada, na hora que eu escutei, eu fiquei calma, parecia que eu tava num lugar que não tinha nada, parecia que eu tava num lugar normal. Sim. E foi a hora que eu fiquei parada, que eu escutei, o meu veneno chutou também, no momento. Foi? Oh, Jesus, que lindo. Aí nisso o homem pegou e veio, e na hora que o homem veio, todo mundo ficou feliz, porque todo mundo achou que seria o bombeiro. Só que aí a gente viu que só tinha uma pessoa. Aí ele chegou e falou, gente, eu não vou deixar vocês morrer, eu vou salvar todos vocês. Só que vocês precisam fazer força pra subir no telhado, que eu vou colocar vocês em cima desse telhado, vocês vão ficar sentadinhos. E se a água subir mais, eu volto e coloco vocês no telhado de cima. Oh, meu Deus, foi um anjo. Só que ele tinha muita calmaria, ele era uma pessoa muito calma mesmo. Ele teve toda a paciência naquele momento de desespero, ele teve muita paciência. E nisso... Stephanie, enquanto ele falava com você, você ouvia gritos de outras pessoas? Sim, me conta aí, por favor. Muita gente pedindo socorro, muita gente. Você só ouvia só a voz de socorro, 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 socorro. E nisso ele pegou, parou assim. Por mais que você quisesse ficar calma, Stephanie, os gritos também te desesperavam mais ainda, sim, não? Porque eu só escutava isso, só socorro, socorro. E eu falava, gente, que parecia cena de um filme mesmo. Parecia que eu tava vendo um filme. De terror, né? De terror. Aí nisso a mulher falou com ele, moça, eu acho que ela não vai conseguir porque ela tá grávida. E eu também achei que eu não ia conseguir, porque hoje você olhando o telhado que a gente subiu, é uma distância muito longa, a gente teve que colocar o pé sem a gente enxergar nada. Só que ele teve tanto calmaria que ele colocou o pé dele, foi falando passo a passo pra gente. Tipo, meu pé tá aqui, coloca o seu pé pra ver se você vai sentir. Aí a gente colocava, sentia. E nisso, na hora, ele falou assim, calma, você não faz muita força, que eu vou fazer a força que eu posso pra te puxar. Porque você não pode fazer força, né? Meu Deus. E nisso, na hora que eu fui a primeira a ser colocada. Aí nisso ele pegou, me puxou, eu consegui ficar sentadinha no telhado. E assim ele fez com as mesmas outras pessoas. Que a senhora que estava comigo. E nisso, na hora que a gente sentou no telhado, caiu uma tromba d'água. Sim.
Então, no momento que caiu uma tromba Na hora que d'água... vocês sentaram no telhado? Sim, a gente sentou, a última pessoa sentou, caiu uma tromba d'água e subiu questão Tromba de... d'água é o quê, amiga? É tipo... Do céu? Vem do céu, não? Vem do... Não, vem... Ah, uma muita enxurrada, água, uma enxurrada. assim, uma água muito Ah, forte. entendi. E nisso, na hora que a gente sentou, a água tava só no nosso pé, em cima do telhado, só molhando o pé. Sim. Mas na hora que a gente sentou, a tromba d'água caiu. Então a tromba d'água caiu, já encheu tudo de novo e a água começou a subir na gente. No outro lugar onde vocês estavam no alto? Não, no primeiro No primeiro, telhado, sim, onde vocês tinham ido. É. Meu Deus, Aí nisso, Jesus. a gente começou a gritar. Pra ver se, porque ele deixou a gente lá e falou que iria salvar mais gente, Sim. assim, nadando. Ele falou, não sou bombeiro, mas eu vou tentar salvar pessoas assim. E nisso ele falou assim, mas vocês fiquem aqui, qualquer coisa, vocês gritam que eu volto, que eu vou estar pertinho aqui. E nisso, quando caiu, a gente começou a gritar. Nisso ele voltou. Ele voltou e colocou a gente num telhado que era maior ainda. Que era uma distância maior. Sim. Aí ele quebrou os telhados. Aí foi mais fácil, pra subir pra esse outro não foi tão... Não foi tão coisa. Aí ele quebrou os telhados, a gente subiu e ficou lá sentada até 8h30 da manhã. E nisso, quando a gente estava assim... E isso era que hora? Claro, eu tinha um pouco de noção, sim, porque, né? Era mais 11 horas. Da noite, subiu no último. Aí de 11 horas da noite... Até 8h30 a gente ficou no lá telhado, em cima. Lá em cima. E tipo, lá em cima... E no cima, frio? No frio, a gente tremendo, com frio. E chovendo, e a água já tava praticamente na nossa cara. Até lá em cima também? Até lá em cima. Se Meu tivesse Deus. uma outra tromba d'água, a gente não tinha pra onde correr mais. Então, mesmo ali, Stephanie, você ali, mesmo você lá, você ainda tinha a sensação que poderia vir mais água. Poderia, sim. Então ficou aquela expectativa, aquele medo sim, ali também, tipo assim, ali eu já passei de um lugar pro outro, encheu. Aí for pro outro andar, encheu. Ali, aqui também pode encher. Pode encher. E então, assim, você tava segura, mas não tava no tempo, você tinha a sensação que podia encher. É, sim. E nisso o pessoal que tava do lado gritava, calma gente, nós estamos tentando ligar, e eles ligavam desesperados para a Defesa Civil, mas só que não tinha como, porque eles falaram que tinha gente numa situação pior. Tinha gente que já estava morrendo, então eles tinham que salvar essas pessoas. E nisso a gente ficou, quando foi umas 8 horas, tinha um barco passando, que nem era da Defesa Civil, era pessoas que colocou o barco na rua. Sim. E nisso, os vizinhos que estavam do lado gritaram eles. Aí nisso eles vieram até a gente, e assim que eles vieram até a gente, eles pegaram a gente e levaram. A Defesa Civil? Não, era pessoas também que a gente não conhecia, mas pessoas não era ajudando. Ajudando. Talvez das cidades vizinhas mesmo, né? Que sabiam do que estava acontecendo, algum parente ligou aí e eles pegou o barco e foram pra lá. Não pode ser isso, não pode? Sim. E deixa eu te falar, outra pergunta. Quem era aquele homem? Você viu ele? Eu nunca tinha visto ele. E você não sabe quem é até hoje? Não sei até hoje, só que eu assim procurei perguntando pessoas e pessoas falavam que ele morava no começo da rua de casa, só que eu nunca vi ele. Nunca vi ele na minha Porque rua. resumindo, falaram, mas assim, ninguém falaram, mas vê, só você não que viu. eu nunca vi ele. Tipo, eu sempre ficava na minha rua e eu nunca vi ele lá na rua. E aí esse homem sumiu? Sumiu, depois disso sumiu. Aí a única coisa que a gente agradeceu ele, né, por tudo, depois que ele colocou a gente no telhado de cima. E nisso ele saiu e depois a gente não teve mais. Sim, e lá no telhado, no último lugar onde você estava, Stephanie, você orava lá também, né? Sim. Falava com Deus. Lá também. Inclusive, irmãos, eu vou deixar as fotos, se a Stephanie permitir, né? Você vai passar as fotos naquela. A Stephanie vai estar as fotos para vocês saberem que a história da Stephanie é real, claramente, todo mundo sabe que a Stephanie tá aqui o rosto dela, né? Mostrando, ela não tá mentindo, ela tá contando a real história. As fotos dela no telhado, né? Sua tia me mostrou, né, Stephanie? Você no telhado. Tinha uma senhorinha também sem perna, não foi? Sim, não, tinha uma senhora sem perna. Só que ela não. Eu não sei nem como ela conseguiu subir também, porque ela era pessoa meio que deficiente. Sim. Então a perna dela não fazia movimento. Teve um momento que ela subiu no telhado que ela quase caiu. Meu Deus. E aí foi a hora que eu mais entrei em desespero, porque eu achei que ela ia cair. Aí foi na hora que o homem salvou a gente. Aí o homem segurou ela com toda a força e ela colocou ela lá em cima. E você amiga, no momento que você tava assim, delicado, você pensava muito no seu bebezinho, no seu filho, sim, não pensava? Sim, igual muita gente me pergunta e eu falo assim, se não fosse o bebê eu acho que eu não tinha suportado. Sim. Porque assim, foi uma coisa
Você pensava assim, né? Porque ali tava você, mas tinha tem um filhinho, tá ali dentro, então você ficava assim, pensando em você e nele mesmo. Sim, né? mas eu Não sei se pensava tirou mais ultrassom, nele. né? Tipo, eu falava, gente, eu não posso morrer, porque como que eu vou morrer com... E era um sonho pra mim, né? Ser mãe. É o primeiro filho seu. E é bem delicado você estar contando isso, você é uma pessoa muito forte. E por que eu contei, a Stephanie tá emocionada, claramente, ela tá emocionada, e eu, tipo assim, Stephanie, minha história é bem triste de vida também, eu já chorei tanto que eu não tenho nem lágrimas. Eu sempre tô chorando também, porque eu tenho uma história de vida muito sofrida também. Sim. Mas eu fico tão assim, estagnado com a sua história, que eu não tenho nem reação, você sabe? Eu fico assim, porque é uma história muito, parece assim, né? Agora imagina se eu fico assim, imagina pra quem viveu. Então, você está contando, Stephanie, é muito importante para que venha deixar uma lição para outras pessoas, como nós conversamos antes de fazer essa entrevista, né? Qual a lição que nós podemos passar para as pessoas que estão assistindo? Porque o vídeo, meu canal, amiga, ele não é... Tô te chamando de amiga, né? Porque nós vamos manter o contato em nome de Jesus. Mas o meu canal, que adiantaria eu fazer uma entrevista contando? Isso aí o jornal pode contar também, os entrevistadores, os repórteres estão ali filmando, contando e tal. Mas qual o intuito de eu trazer uma vítima da tragédia aqui no meu canal para poder falar só por falar? Não, nós estamos aqui para trazer uma lição. Qual o aprendizado? Que você saiu dali mais forte e pensando assim na questão espiritual também, amiga, do livramento, na parte de questão espiritual de Deus. Me diga aí qual a lição que você tirou agora. Depois que eu saí dali, eu tive uma noção assim do quão forte que eu achava que eu não era, que eu fui, né, pelo ter passado. Mas eu também pensei assim, gente, desde quando eu saí dali eu falei, eu sei que aquele homem foi um anjo, não foi qualquer pessoa, entendeu? Foi um anjo que Deus mandou na hora certa, porque no momento que eu orava, eu escutei Deus falando que não iria deixar eu morrer. E na hora que eu olhei pro lado, esse homem apareceu. Exatamente no momento. Exatamente, foi uma coisa assim, que eu fiquei chocada, porque foi uma coisa que eu orei, olhei pro lado e vi um homem vindo salvar a gente. E eu ouvi a voz de Deus falando. Eu ouvi a voz de Deus. Depois que eu escutei a voz de Deus falando que não iria deixar eu morrer, eu já fiquei calma, mesmo com a água aqui em mim. Porque a água já tava aqui, faltava pouco pra mim tomar água e eu já tava na ponta do pé, segurando num ferro que tinha no negócio. E nisso, na hora que Deus falou, eu já me tranquilizei, fiquei calma, e na hora que eu olhei, o homem tava vindo, nadando. Um anjo mesmo, Deus enviou um anjo pra te salvar. E todo mundo falou a mesma coisa. Todo mundo que tava comigo falou, gente, isso não foi uma pessoa, parecia que foi um anjo que Deus mandou na hora certa. Porque a senhora, que era mais baixo que eu, já tinha bebido água da enchente. Foi? Sim, e a que tinha deficiente estava no colo de uma moça que foi ajudar a gente. Mesmo, as duas estavam dentro da água, só que ela meio que pegou ela no colo pra ela ficar mais alto pra não beber água. Jéssica, você não é evangélica, né? Não. Você é... Tipo, eu já fui batizada. Só um minutinho, por favor. Sim. Sim, estamos no meio da entrevista, por favor, tá? Eu posso parar? Tá, ok. Tá. Onde a gente parou, Stephanie? Foi eu já fui batizada, né? Você já foi batizada? Você já foi evangélica então? Sim, assim foi Deus. Durante muito tempo? Fiquei muito tempo, quase 4 anos na igreja, sim. Seus pais são evangélicos? Tipo, não, a minha família por parte de pai, a minha avó e minhas tias são. Então porque eu sempre morei aqui em Muqui. Só que eu morava com a minha mãe, aí eu perdi minha mãe também com 15 anos. Sim. E aí eu fui pra Mimoso, depois eu voltei pra Muqui de novo. Lembrando, ela não está em Mimoso porque conta da... tem conta da casa, a gente pulou outra parte. Mas vamos lá, mas fala essa parte da questão do evangélico. Sim. Agora, se não está em Mimoso, você vai falar por quê. Mas você estava falando da questão da conversão. Aí sua avó, né? Sim, minha avó sempre foi evangélica. Então ela sempre, tipo, quando a gente tava lá, ela levava a gente pra igreja. E eu também sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de acompanhar. Até hoje eu gosto. Louvor, ouvir a palavra e tal. Você é muito temente a Deus, né? Sim. Mas só que aí eu entrei na igreja, me batizei, fiquei bastante tempo, só que depois eu saí. Mas direto, assim, vira e mexe eu vou na igreja lá também, eu ia direto na igreja, escuto louvor todos os dias, oro também. Então, tipo, eu falo, hoje, depois de tudo que eu passei, eu não tenho nenhuma dúvida que, tipo, isso também foi Deus
sabe, tentando me chamar. Despertando, pra você acordar que Jesus está voltando, né, amiga? Sim, porque eu, uma vez, 2 semanas antes, eu fui na igreja. E também me revelaram lá em Mimoso também. Foi? Sim, fui na igreja e me revelaram. Revelaram que Deus guardava a minha vida, que eu era guardada por tudo que eu já tinha passado, só que Deus sentia muita falta de como eu era antes. De tudo que você fazia, você louvava, você tem jeito que louvava, né? Eu louvava, eu dançava na igreja. Coreografia? Sim, Aí, e depois disso, sabe, e logo assim aconteceu o que aconteceu comigo. Então hoje eu paro pra pensar e falo assim, realmente, Deus tem muita misericórdia na minha vida. Então você consegue ver, você consegue enxergar o livramento grande que Deus te deu, amiga? Porque eu falo que ali não tem outra explicação. Se não fosse Deus, eu estaria morta já. Tanto eu e tanto todo mundo que estava comigo. Porque não tinha ninguém, mas se não fosse aquele homem, a gente já estava morto. Porque não tinha ninguém mais para salvar a gente. Salvar vocês, né? E a água já estava aqui na gente, a água estava subindo muito rápido. Então, se não fosse aquele homem, a gente ia morrer afogado. Porque não tinha como a gente mesmo subir no telhado. Não tinha como a gente. Sim. A gente nem pensou que a gente podia subir naquele telhado. Sim, por causa do desespero. Na hora da gente, não pensa, você né? pensa assim, não tem aonde mais eu correr. E por telhado ser bem distante da gente, a gente não imaginou que a gente ia conseguir colocar o pé para atravessar ali. Na questão espiritual, então, para finalizar, você entende que foi Deus dando um chamado, né? Tipo, te alertando, te despertando. Você consegue ter essa visão. Você tem uma casa lá em Mimoso, não é isso? Você tem uma casa, que inclusive é aqui bem pertinho, né? Você tá aqui na casa da sua parente sua, né? Da sua tia. Por causa que sua casa ficou... Explica, por favor. Minha casa acabou. Tipo, da onde eu ficava do telhado, eu já não enxergava mais ela. Ela ficou tomada de água, tampada. Não sabia nem onde era mais. Você não chegou a voltar lá? Eu não voltei lá, porque... Provavelmente tá cheio de lama. Cheio de lama. Praticamente eu perdi tudo. Tudo. Documento que eu... Falei assim, eu vou colocar no lugar mais alto, né? Porque não vai vir água, mas tenho certeza também que perdi tudo. Pode ser que Deus tenha guardado. Deus guardado, Esse documento pode ser. Pode ser. Assim como guardou a sua vida, pode ser que chegue lá e Deus guardou seus documentinhos. Você crê nisso? Eu creio. Em nome de Jesus? Amém. Tomara, eu creio em nome de Jesus. Você vai chegar lá, vai ter assim, questão do documento, porque pode ser que esteja, né? Pode ser. Deus faz esses... Olha, o milagre maior foi a tua vida que Ele guardou, né? Sim. Mas, Stephanie, vamos lá. Olha, na Bíblia, na Palavra do Senhor, tem a passagem de Jó. De Jó, a Bíblia fala, não sei, com certeza você deve saber, que Jó, ele perdeu tudo, Stephanie. Ele perdeu a família, perdeu os animais, ele perdeu os bens, tudo que ele tinha. No teu caso, eu vi até sua tia falando, e você, claramente, conhecendo muita gente da cidade, ouviu pessoas falando, ali se queixando de uma coisa, de outra. No teu caso, Stephanie, o que foi mais importante para você? Porque eu ouvi relato de pessoas dizendo, se lamentando, porque igual sua tia falou pra mim, que perderam, mas na minha casa tinha um frigobar caro, tinha pratas, minhas louças de prata, eu tinha não sei o que caro, meus tapetes caríssimos, minhas coisas. Tinha pessoas que mesmo em meio a toda essa tragédia, estavam pensando nos bens materiais que perdeu e que ficou dentro dessas casas. Pra você, depois você relata tudo, por favor.